Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está assistindo essa aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre Fundamentos de Saúde, aula 1, tá? Prazer, meu nome é Patrícia Valéria, tá? Sou enfermeira, docente, especialista em enfermagem intensiva de alta complexidade, docência de nível superior, atualmente estudante de neuropsicologia, tá? Espero que vocês gostem do nosso módulo, tá? Conto com vocês e aguardo vocês quarta-feira na nossa live para a gente poder tirar as dúvidas da aula que teremos agora, tá bom? Eu vou agora compartilhar a tela com os slides para a gente poder começar a nossa aula. Vamos lá. Nossa aula, nós vamos falar sobre história da enfermagem, né? Nós vamos descobrir fundamentos de saúde, qual a história da enfermagem, da onde a enfermagem surgiu, né? Como veio surgir essa arte de cuidar. Então, nós vamos hoje falar sobre isso, tá bom? Deixa eu ver se tem como separar aqui os slides para a gente poder fazer de uma forma. O que é a enfermagem? A enfermagem é a arte de cuidar, é a ciência cuja a essência e especificidade é o cuidado ao ser humano individualmente, na família, em comunidade ou em modo geral e holístico, desenvolvendo de uma forma autônoma ou em equipe, com atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação à saúde. O que significa esse slide? Aqui eu estou tentando explicar para vocês, explicando a vocês, que a enfermagem ela é a arte de cuidar, né? Aquela é a essência, o cuidado do ser humano, né? Ou de uma pessoa que a gente não conhece, pode ser do nosso familiar, ou pode ser numa comunidade onde a gente conheça alguém ou não conheça, ou que nós possamos poder estar na rua e, de repente, ter um olhar de que alguém não está se sentindo bem e tentar ajudar, né? E em relação a em forma autônoma ou equipe, né? Em equipe, nós podemos trabalhar com promoção, proteção, prevenção. Promoção, o que é promoção? Promover saúde, né? Nós temos que promover saúde. Como é que eu promovo saúde? Com informação, manter as pessoas informadas em relação ao adoecer, ao cuidado para não adoecer, a proteção à saúde, né? O que podemos orientar o indivíduo para proteger a saúde dele em determinados casos, prevenir. O que nós podemos fazer para prevenir, ajudar a população a prevenir certos tipos de doença? Reabilitação e recuperação, como recuperar, qual o nosso papel da enfermagem para ajudar esse paciente a se recuperar, tá? Então, esse slide significa, basicamente, o que eu expliquei agora para vocês. Vamos falar um pouco da arte, ciência e seus conceitos. A arte é um conjunto de conhecimentos práticos que mostram como trabalhar para conseguir certos resultados. Quer dizer, na arte você tem um conhecimento prático, tá? Que vai te mostrar como trabalhar, estratégia, vai dar estratégia, como é que você faz, como é que você raciocina para você ter certos resultados, né? A arte é mais uma estratégia. A ciência é um conjunto de conhecimentos baseados em um grande número de fatos
cuidadosamente observados, dispostos e classificados de modo a estabelecerem determinados princípios e leis, né? A ciência, ela é... Vou dar um exemplo bem prático para vocês. A ciência é um grupo de cientistas que tem conhecimentos, né? Como aí a gente pode dar exemplo da Covid-19. Foi um grupo de vários cientistas estudando aquele vírus, estudando como combater aquele vírus através de uma vacina, né? Através de princípios, de leis, de normas, né? E a arte é diferente da ciência, porque a ciência é um conjunto de conhecimentos, né? De fatos observados, expostos, classificados, né? Para poder trazer aquela solução. A arte não, ela é uma estratégia, um modo de trabalhar para você conseguir um resultado. A evolução da assistência à saúde nos períodos históricos, né? Nós temos o período pré-cristão, né? Nesse período, as doenças eram tidas como um castigo de Deus, né? As pessoas doentes eram tidas como leprosos, castigo de Deus, né? Que achavam que eram demônios, espíritos malignos. Por isso que os sacerdotes ou as feiticeiras acumulavam funções de médicos e enfermeiros naquela época. O tratamento naquela época consistia em aplicar a divindade, afastar os maus espíritos por meio de sacrifício, usavam-se massagens, banho de água fria ou quente, purgativo, substâncias provocadoras de náuseas, né? Isso, gente, era um período bem histórico. A gente está estudando como o ser humano lidava com a saúde desde lá do início, tá bom? Deixa eu ter uma certeza aqui pra gente que tá gravando, só um minutinho. Tá gravando sim. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas medicinais e passaram a ensinar pessoas, né? Delegando funções de enfermeiros e farmacêuticos. Isso tudo, gente, através desses conhecimentos de plantas, né, medicinais. Então, as pessoas começaram a ter as funções, as pessoas que tinham mais conhecimento nessa área eram delegadas para elas funções de farmacêuticos e de enfermeiros, né? Alguns papiros, inscrições, monumentos, livros de orientações políticas e religiosas, ruínas e aquedutos e outras descobertas nos permitem formar uma ideia do tratamento de doentes. Então, eles tentavam, de alguma forma, né, buscar a cura, né, e descobrir o porquê que o ser humano ficava doente. A evolução da assistência à saúde nos períodos históricos, ainda continuando, lá no Egito, os egípcios deixaram alguns documentos sobre a medicina conhecidas em sua época. As receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas de recitação de fórmulas religiosas. Lá se praticava o hipnotismo, a interpretação de sonhos, acreditava na influência de algumas pessoas sobre a saúde das outras, havia ambulatórios gratuitos, onde era recomendada a hospitalidade e o auxílio aos desamparados. Então, lá no Egito, né, eles já trabalhavam de uma outra forma, né, já tinha uma outra prática, levavam a doença, a interpretação de sonhos, influência, uma pessoa poderia influenciar na saúde da outra, né? Então, eles levavam, né, os egípcios eram assim, totalmente diferentes da época anterior que nós acabamos de falar. Lá na China, os doentes chineses eram cuidados por sacerdotes, né? As doenças eram classificadas da seguinte maneira: benignas, médias e graves.
Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias, que correspondiam ao grau da doença da qual se ocupavam. Os templos eram rodeados de plantas medicinais. Os chineses conheciam algumas doenças: varíola, sífilis, procedimentos de lábio. Eles conheciam também tratamentos para anemia, que indicava ferro e fígado, doença de pele, né? Na parte de anestesia, o ópio. Construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso. A cirurgia não evoluiu devido à proibição de dissecação de cadáver. Então, a gente pode perceber que houve uma evolução significativa, né, na China, depois do Egito, né? Que já começaram a classificar as doenças, mas ainda usava plantas medicinais, e já sabia o que era varíola, o que era sífilis, já sabia tratar uma anemia, doença de pele, né? Mas a cirurgia ainda não era autorizada por conta de dissecação de cadáver. Vamos falar da Dama do Lampião, que estabeleceu as bases da moderna enfermagem, Florence Nightingale. Florence, nascida em 12 de maio de 1820, em Florença, na Itália, era filha de ingleses. Possuía inteligência incomum, tenacidade de propósitos, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer as suas ideias. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e latim. No desejo de realizar-se como enfermeira, passa o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1849, faz uma viagem ao Egito e decide a servir a Deus, trabalhando na Alemanha entre as diaconisas. Vamos dar uma introdução sobre isso. Florence ela foi a fundadora da enfermagem moderna. Além do cuidado do paciente, observou a importância da asepsia. O que é a asepsia? Ter um ambiente limpo para cuidar dos doentes. Observou-se também a importância da nutrição, que se o paciente ele não se alimenta bem, ele não tem como se recuperar da doença, né? Viu-se também, né, observou a importância da recreação, que é a mesma coisa que um ambiente terapêutico. Porque não tem como um paciente ele melhorar num local sujo, que ele não esteja comendo bem, que não esteja um bom ambiente terapêutico, que não esteja higiene no local, que ele não esteja limpo, né? Então, ela, além do cuidado todo com o paciente, ela observou que essas coisas eram muito importantes para a melhora do paciente. Florence, né? Ela veio de uma família rica, né? Ela fez uma viagem a Florença em 1839, frequentava bailes, né? Ela veio de uma família muito rica. A viagem a Genebra, Suíça, o mundo da pobreza, sofrimentos. Em 7 de fevereiro de 1837, Florence escreveu uma nota particular. Deus falou comigo e me chamou para servi-lo. Desse momento em diante, convenceu-se que ela sentia que estava preenchendo os dias com coisas. Esperavam que as mulheres fossem calmas, submissas, compreensivas e que se ocupasse com... Quase não havia esperança de que uma moça seguisse uma carreira de verdade naquela época. Não se acreditavam muito nas mulheres. Elas podiam ser escritoras, governantas e tutoras, mas ainda assim parecia aceitável que as mulheres se escravizassem. Florence não precisava trabalhar para sobreviver, enquanto viveu em uma época em que havia um abismo enorme.
Diferentemente das pessoas ricas desse tempo, Florence não fechava os olhos a toda essa miséria. Ela era rica, mas ela via toda aquela miséria e não fechava os olhos dela. Muitas das pessoas religiosas aceitavam a miséria, não olhavam, não tinham um olhar para o outro. A diversão, a frugilidade não havia cegado para a miséria das pessoas que viviam em regiões de guerra. Florence precisava ser útil, mas o que podia fazer? Em 1844, aos 24 anos, os hospitais eram um lugar de se temer, locais que ninguém gosta de entrar, locais mal administrados, locais sujos, não havia higiene, não havia pisos esfregados, não esfregavam pisos em hospitais. A parede dos hospitais era com umidade, fungos, os colchões encharcados de suor ou de água. Os lençóis não eram trocados. Os médicos nem lavavam as mãos, nem entre uma cirurgia ou outra naquela época. Por muitos anos, a sua família, a família de Florence, impediu dela de se tornar enfermeira, pois as enfermeiras naquela época tinham péssima reputação, né? Andavam bêbadas, atrapalhadas, sujas, mal educadas, meretrizes, preguiçosas, da pior espécie. Escórias da sociedade. Elas, com essa informação, é possível entender por que a família de Florence se alarmou com a perspectiva de ela trabalhar em um hospital. Quer dizer, a família de Florence, as enfermeiras na época, né, não eram bem vistas. Então, por isso que a família de Florence era contra, né? Eles eram totalmente contra a Florence trabalhar dentro de um hospital, né? Por conta do ambiente como era e por conta de como eram as pessoas que trabalhavam em hospitais. Secretamente, Florence começou a estudar. Ninguém da sua família suspeitava da sua vida secreta. Então, em outubro de 1846, um amigo lhe mandou informações sobre uma instituição de diaconisas, senhoras muito parecidas com enfermeiras, na Alemanha, onde as mulheres religiosas e respeitáveis cuidavam dos doentes. Florence, decidida a seguir com a sua vocação, procura estudar mais, né? Que julga ainda insuficiente. Ela estuda, mas ainda acha que o que ela estudou ainda não está bom. Ela visita o hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs de Misericórdia da Ordem Católica de Enfermeiras, fundada 20 anos antes. Conhece as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, na La Maison de Providence, em Paris. Aos poucos, vai se preparando para sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, a França, a Turquia declaram guerra à Rússia. E é a Guerra da Crimeia. Os soldados acham-se no maior abandono. A mortalidade entre os hospitalizados nessa guerra foram de 40%. Florence viu um paciente com frio, febre, fraco, mal alimentado, com escaras, que hoje é chamada de úlcera de pressão, são feridas no corpo, tá? Não está sofrendo da doença, mas da falta de enfermagem adequada. Então, ela viu que esse tipo de paciente não estava sofrendo somente da doença, estava sofrendo também de uma falta de enfermagem adequada. Por haver passado por um colapso, foi a Roma onde conheceu Sidney, um futuro amigo, que o primeiro objetivo de hospital deve-se não maltratar os doentes. Florence percebeu que precisava tomar medidas práticas para desempenhar sua missão. Em 1935, Florence aceitou o posto de superintendente do Instituto
para cuidado de senhoras carentes em Londres e foi contratada para reorganizar completamente o instituto. Florence atirou-se de corpo e alma, de cabeça, né, gente? A organização do hospital. Tinha apenas 10 dias para equipar uma casa vazia, pronta para receber pacientes. O que Florence pensou? Bom, tenho 10 dias para instalar uma casa vazia para receber pacientes, então vamos tentar ver o que eu consigo fazer. Né? O que ela pensou? Primeiro, instalou água quente em todos os andares, né? A cozinha foi equipada com elevadores para transporte de comida para os quartos. Instalou um sistema de campainha para quando os pacientes precisarem, né, da enfermagem, apertarem a campainha e o pessoal da enfermagem ir até o paciente. Todos os lençóis comidos por ratos, poltronas mal cheirosas, travesseiro rasgado, tudo ela mandou ir para o lixo. Comprou cortinas velhas e transformou em colchas para cobrir os pacientes que estavam com frio. Adquiriu lotes de escova, espanadores e vassouras. E vamos falar sobre a Guerra de Crimeia, e o conflito que visava a guerra às cidades sagradas. Vamos estudar como a enfermagem começou, né? As histórias já estavam começando antes, como ela começou, através dessa guerra, formar também mais uma história. Aqui eu botei o mapa para vocês, né? De mais ou menos onde fica cada estado, país que nós estamos falando. A Florence, ela estava numa situação de não ter, e nem era preciso. Os franceses, eles tinham praticamente nada. Os britânicos também nada tinham. Quem poderia mandar para dar um jeito nas coisas, para cuidar daqueles homens da guerra? Sidney, que era o amigo dela, Florence. 40 enfermeiras, encontrou 38 enfermeiras competentes. Florence precisava agir com cautela, um passo de cada vez naquela guerra. E de 38 enfermeiras, 12 sobreviveram naquela situação. O hospital militar, com 20 mil feridos, chegaram. Parecia um quartel, gente, lá, naquela época. Vocês imaginam como deveria ser. 6 quilômetros de halls sujos e camas no meio daquela guerra. Ratos, vazamentos, nenhuma água corrente, banheiros entupidos, organização do hospital militar em colapso. Né? Apesar da angústia de ter que deixar de lado os feridos, elas deveriam esperar até que fossem solicitadas oficialmente para ajudar. E com isso, chegavam-se mais homens feridos. Então, a gente pode observar, gente, que, né, voltando a que nós estamos falando, que através da guerra a gente via que a Florence ela veio, né, para poder transformar, dar nome à enfermagem, né, em relação à postura, à competência, à ética, à asepsia, à higiene, aos cuidados. Então, ela veio para mudar enfermagem paciente, enfermagem postura, enfermagem conduta, enfermagem prática e olhar para o paciente
de uma outra forma, a não ser que só ver o paciente doente no meio daquela guerra, né? Vamos dar continuidade. Teoria ambientalista. Florence deu maior ênfase ao ambiente físico do que os ambientes psicológicos e sociais, embora esses aspectos sejam englobados primeiros. Por que ela deu mais ênfase ao ambiente físico? Porque não tem como você cuidar de um doente, né? Se a pessoa está doente e ela não tem um ambiente limpo, qual é a chance dessa pessoa dela ficar bem? Não tem. Se o banheiro está entupido, como é que você trata uma infecção se o paciente tem que usar o banheiro entupido? Uma água suja? Se ele não come bem, se a comida não chega no estado que tem que chegar. E, entre parênteses, a gente bota que, embora esses aspectos sejam englobados primeiro, claro, o aspecto psicológico do paciente e o social tem que ser englobados primeiro? Sim, né? O social e o psicológico. Mas a Florence deu maior ênfase no físico, porque era lastimável naquela época. Aqui tem algumas imagens para vocês, mais ou menos, não sei se vocês vão conseguir visualizar, de mais ou menos como era tão desumano, né? O local onde o paciente era cuidado, não tinha regra de distanciamento, era todo mundo amontoado, local sujo, né? Então ela resolveu primeiro, por isso que ela resolveu primeiro, deu mais ênfase ao espaço físico, para dar mais, assim, conforto, né? Promover o conforto. Aí ela já estava começando já a tentar, né? A vocês verem de uma imagem, olha como é que era, para outra, ela já conseguiu melhorar algo no espaço físico. Você já vê que o ambiente já parece ser mais limpo, os pacientes mais organizadinhos, deitados no leito. Você dá para ver na imagem que eles estão até mais limpos. Se você olhar, tiver um olhar de cuidado, você vai ver na imagem um olhar de cuidado, no cuidar de limpeza, né? Porque essa pintura é uma arte. Aqui melhorou melhor é ótimo, né, gente? Espera aí. Aí está mais que ótimo do que a outra imagem que nós vimos. Vocês estão vendo? Tá lá o leito, lá os pacientes, uma mesinha, mas o lugar está mais amplo, está mais organizado, né? É como ela conseguiu transformar num processo de transformação do hospital militar, né? Se a gente for lá ver, ó, a imagem, olha a diferença dessa imagem dessa para essa. Você olhar com um olhar detalhado, com cuidado da pintura da arte, vocês vão ver a grande diferença que teve entre essas três gravuras. A atuação de Florence como enfermeira, o período inicial da industrialização na Inglaterra e os campos de guerra da Crimeia, onde as péssimas condições de saneamento ambiental e o descaso em que se encontravam os pacientes nos hospitais resultava as altas taxas de mortalidade, exigindo atenção imediata e constante. Então, como na guerra da Crimeia, né, as péssimas condições de saneamento, o descaso com os pacientes, né, a sujeira, a contaminação, faziam com que a guerra só subisse as taxas, né, de mortalidade. Os soldados chegavam e tinham que ter uma assistência imediata e constante, porque senão os soldados morriam. E eram poucas enfermeiras para muitos soldados. Então, além de não ter de não ter o espaço físico adequado, ainda tinha poucos profissionais, né?
Então, qual era a tendência? A taxa de mortalidade, ela consequentemente aumentar. Segundo Florence, os elementos externos ao paciente afetam a saúde e o processo de cura. Sim, o ambiente que não esteja sujo, o ambiente que esteja sujo, onde o paciente, a alimentação dele vem no ambiente sujo, onde não tenha circulação de ar, afeta a saúde e o processo de cura do paciente. Esse paciente vai ficar ali internado ali, demorando cada vez mais a se recuperar por conta das condições do ambiente. Por isso que um dos cuidados de enfermagem, que mais para frente vocês vão estudar, é proporcionar sempre um ambiente terapêutico para aquele paciente, tá? E vamos destacar ventilação, né? Que é ar fresco, provisão de ar fresco sem corrente de ar, mas tem que ter uma circulação de ar. Florence dizia que conservar o ar que o paciente respira tão puro quanto o ar exterior, sem deixá-lo sentir frio, é o primeiro e último princípio sobre a qual a atenção da enfermeira deveria se fixar, sem que todo o restante possa fazer com que ele que não terá nenhum valor. Então, a Florence, um dos primeiros elementos que ela, depois do ambiente físico, foi a ventilação, né? Então, ela acha que conservar o ambiente que o paciente respira é tão puro quanto o ar exterior, né? Então, assim, ter a circulação de ar fresco, né? Sem ter aquela corrente de ar que não faz bem para ninguém, para nenhum ser humano até os dias de hoje. A iluminação. Os pacientes têm, depois do ar, né, a necessidade de iluminação. E não é apenas a claridade que desejam, mas a luz solar direta. Vitamina D, né, gente? Ela viu que o paciente não é só ter, depois do ar puro, ele tem a necessidade de iluminação. Da claridade, sim, mas também da luz solar, vitamina D, né? O que a luz solar traz para o indivíduo? Uma série de vitaminas e benefícios, tá? Lembrando, gente, sol com moderação, tá bom? A luz solar com moderação. Limpeza. Um quarto sujo é uma fonte certa de infecção ao paciente e para quem executa a assistência, pois remove matérias nocivas do sistema. Então, gente, limpeza é fonte de infecção. Local sujo é fonte de infecção. Não tem como prestar assistência, né, adequada desta forma. Além de proporcionar alívio e conforto, né, o local está limpo e o paciente estando limpo, a enfermeira que deve estar sempre limpa e deve ter o cuidado de lavar as mãos frequentemente durante o dia. Então, vamos tocar nesse assunto que vocês vão ouvir muito falar sobre isso, lavar as mãos e que a enfermeira deve estar sempre limpa. O nosso uniforme é branco. O branco já é para expressar a limpeza, né? As nossas unhas têm que estar aparadas, devidamente aparadas. Primeiro, para não machucar o paciente. E segundo, para não acumular sujidades, bactérias e acabar levando para casa, né? Entre um paciente ou outro, lavar as mãos. Entre um procedimento ou outro no mesmo paciente, devemos sempre lavar as mãos. A enfermeira deve estar com o cabelo preso, com coque, sem adornos. O que é adornos? É brinco, cordão. Isso é na hora do trabalho, gente. Depois do trabalho, não tem problema nenhum. Acabou o plantão, bota o brinco, se monta, passa o batom que quiser. Mas nós estamos estudando aqui agora, é o horário do trabalho. Tá ok? Só para vocês falarem, ai, professora, que horror, você é enfermeira, não gosta. Não, não é isso. Tá?
É porque nós somos... quando a gente chega para cuidar de um paciente, ele vê na gente o quê? Uma esperança no cuidar, a esperança que ele vai sair dali. Então, a gente tem que proporcionar essa imagem limpa, né? Sem adornos, cabelo preso, unha parada, sem esmalte escuro, tá? Maquiagem leve, né? Saiu do trabalho, acabou o plantão, aí pode se montar toda de novo e sair, não tem problema nenhum, tá? Mas isso vem desde lá de Florence, como a enfermeira deve estar sempre limpa e lavando as mãos frequentemente durante o dia. Odores. O odor resultante da doença deve ser removido do corpo. Ao ventilar-se o quarto do doente, deve-se evitar o ar proveniente de esgoto. Os utensílios de quarto devem ser limpos, livres de odores e guardados em locais apropriados, tá? Então, na teoria de Florence, o odor resultante da doença, esse odor tem que ser removido do corpo do paciente, né? Naquela época, estava com odor, verifica onde está o odor para poder, né, ser removido do corpo do paciente esse local. Florence descreve 2 tipos de enfermagem, tá? Primeiro, a enfermagem da saúde, que requer algum ensino prático e tem por objetivo a prevenção de doenças e pode ser praticada por todas as mulheres. E a enfermagem da doença, a arte e a ciência, que requer uma educação formal, organizada e científica para cuidar dos que sofrem com a doença. Conseguiram, gente, ver a diferença? Da enfermagem da saúde é um ensino prático, com o objetivo de prevenir a doença, que pode ser praticada por todas as mulheres. Já a enfermagem da doença, ela classifica como a arte, uma educação formal, organizada, científica, né? Um estudo mais aprofundado para quem sofre com a doença. Para Florence, o conhecimento da enfermagem envolve o que deve ser feito a fim de que o organismo não tenha doença, para que possa se recuperar de agravos à saúde. O que naquela época conferia à enfermagem 2 perspectivas de ação. Uma preventiva e a outra curativa. Então, naquela época, a enfermagem ou ela prevenia a doença ou ela curava, né? Então, assim, a Florence, ela achava que a enfermagem, ela tinha que, o organismo, ela tinha que tentar fazer com que o organismo não tivesse a doença. Não tivesse, a intenção da Florence era mais prevenir do que curar. A enfermagem tem a função, para Florence, de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir. O que seria obtido, basicamente, pela ação sobre o ambiente. Então, a enfermagem, né, ela tinha a função de colocar as melhores condições para a natureza agir. Então, Florence acreditava muito na ação do ambiente. Florence não utilizava a terminologia processo de enfermagem hoje empregada, mas valorizava as práticas tais como observação, a experiência, registro e dados fundamentais para o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho que acentue a possibilidade de resolução. O que significa isso tudo, gente? Gente, vocês dão para ver que tem, quando eu compartilhei a tela, algumas coisas saíram de formatação, tá? Mas está dando para entender bem direitinho, tá? A Florence, né, ela valorizava muito a experiência do profissional, como o profissional observava aquele paciente,
e como ele anotava, como ele registrava tudo o que estava acontecendo com o paciente, né, dentro daquele período. Ela desenvolvia uma metodologia de trabalho para que toda a metodologia dela, né, tivesse uma solução para cada paciente individualmente. Voltando, né, a falar de Florence, que era chamada de a Dama do Lampião, ela passava horas, costumava fazer suas rondas com lampião, levando assistência, afeto e conforto aos doentes à noite. É lembrada a única coisa que mantinha na luta. Por outro lado, os soldados haviam visto coisas terríveis na batalha, e aquela mulher de fala mansa lembrava-lhes que ainda havia bondade no mundo. Nada podia deixar Florence, ela não deixava nada de fazer com que ela deixasse de fazer o trabalho dela. Todos começaram a construir hospitais de acordo com as suas especificações. Né? Todo mundo começou a construir hospitais de acordo com as especificações dela. Os hospitais de hoje, floridos, limpos e agradáveis nos países desenvolvidos, são resultado de trabalho de Florence. As enfermeiras, né, de Florence, elas eram, né, tem até uma foto, né, não consegui virar para vocês. A disciplina das enfermeiras era rígida. A Florence colocavam elas para estudar através de livros, quadros, mapas, né? E elas requisitavam essas enfermeiras. Essas enfermeiras eram super requisitadas em vários países, todos praticamente, né? Um dia as enfermeiras foram consideradas bêbadas, incorrigíveis e libertinas. Hoje, a enfermagem é uma das profissões mais respeitadas do mundo. E essa mudança deve-se a Florence e a sua cega determinação. Muito bonito, né, gente? Como é que pode uma mulher vir e transformar, né, o conceito de saúde, transformar tudo o que era no início no que é hoje. E hoje, se a gente parar para pensar, a gente tem muito ainda, né, gente, para melhorar. Muita coisa para melhorar. Mas em comparação a lá no início, a gente evoluiu demais. E com certeza a gente tem muitas Florences aí para poder ainda fazer, né, a enfermagem cada vez ir mais longe. Origem da profissão. Esta época corresponde ao aparecimento da enfermagem como prática leiga, desenvolvida por religiosos e abrange o período medieval, compreendido entre o século V ao século VIII. Então, novamente, aquela imagem, né? Isso aqui é a imagem da Florence. Segundo Florence, a enfermagem é uma arte. Para realizá-la como arte, requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso como uma obra de qualquer pintor ou escultor. Pois para ela é tratar como uma tela morta ou do frio de mármore comparado a tratar um corpo vivo. Então, para ela, é como se uma arte de um quadro, de um vidro, né? Ela trata um corpo do ser humano, né? Que é o templo do Espírito de Deus. E é uma das artes que poderia dizer a mais bela das artes, né? Que é a mais bela das artes que Deus nos fez, né? Que Deus nos criou. Ela considera o ser humano que Deus criou a mais bela das artes. E é verdade, né, gente? Significado da lâmpada para enfermagem. Sentinela, vigília constante, cuidado contínuo, né? Essa é o significado da lâmpada que Florence deixou para gente. Sentinela, que a gente sempre vai estar ali.
para o que o paciente precisar. Vigília constante é estar monitorando o paciente a todo momento do nosso plantão. E o cuidado contínuo é prestar todos os cuidados prescritos e todas as necessidades do paciente durante o nosso horário de trabalho. Esse aqui é um juramento, né? Eu botei aqui para vocês verem, né? Todas as enfermeiras que eram formadas por Florence faziam esse juramento perante essa lâmpada, que é um símbolo da enfermagem até hoje. Mais uma frase de Florence: acho que os sentimentos se perdem nas palavras. Todos deveriam ser transformados em ações. Em ações tragam resultados. Se você puder olhar, ou tiver um olhar para essa frase, você vai observar que não é de só os sentimentos. Não adianta você ter só aquele sentimento, só aquela compaixão, se você não transforma o que você sente em ação, né? Se você tem um sentimento e você não tem ação, de nada serve, não vai trazer resultado. Então, você tem que ter o sentimento, a vontade, a compaixão, a vontade de ajudar, a vontade de tirar a pessoa daquela situação para você poder ter resultados, né? Não adianta você ficar só na vontade, só no sentimento. Se você não agir, nada trará resultado. O que mudou? Florence foi uma grande precursora do ato de cuidar do próximo. Também foi essencial para a evolução de técnicas do cuidado, além de ter seus conceitos utilizados como base para o desenvolvimento de novos procedimentos dentro da área de enfermagem. O avanço tecnológico e medicinal pelo qual passou o mundo também foi observado no âmbito da saúde, portanto, na profissão enfermeiro, né? Então, a Florence, ela foi a grande precursora da arte de cuidar, né? Foi essencial na evolução de técnica, na formação dos enfermeiros na época. E hoje, com o avanço tecnológico, medicinal, né, que passou por todo mundo, foi observado um âmbito de saúde, portanto, a profissão enfermeiro. E temos a nossa... Vamos começar a falar da história de enfermagem no Brasil. Nós temos a nossa enfermeira Ana Nery, todo mundo já ouviu falar, né? Em 1814, nasceu na Bahia Ana Justina Ferreira. Casou-se com Isidoro Antônio Nery, enviuvando aos 30 anos. Em 15 de agosto de 1864, parte para a Guerra do Paraguai, onde seus filhos serviam o exército. Improvisa os hospitais e não mede esforços no atendimento aos feridos. Continuando falando na enfermagem no Brasil. Em 1814 e 1880, né, Ana Nery, nós já falamos que ela nasceu na Bahia, ela teve 2 filhos recrutados para a Guerra do Paraguai, né? Por questões familiares, ela coloca-se à disposição para ir para a guerra, aonde improvisou hospitais para atender os soldados. Retorna 5 anos depois com louvor. Aí nós temos, né, que a gente conhece, todo mundo conhece a escola de enfermagem Ana Nery, né? Só um minutinho. Em 1880, teve a primeira escola de enfermagem, né? A Escola de Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras, conhecida com conhecimento técnico-científico. Esse decreto federal de 791, de 27 de setembro de 1880. Hoje se chama Escola Alfredo Pinto, que é a nossa Unirio, né? Foi a nossa primeira escola de enfermagem no Brasil. Em 1923,
A primeira escola de enfermagem, baseada na adaptação americana do modelo, né, de Florence, foi para a escola Ana Nery. Então, a Ana Nery, ela fez a primeira escola dela de enfermagem baseada em toda a adaptação americana no modelo de Florence. Escola da Ana Nery, ela tornou-se referência para as demais escolas. Ela selecionava seu quadro de moças de camadas sociais mais elevadas, elitistas. Ela provocou uma divisão social no trabalho de enfermagem, né? Suas enfermeiras, lá da escola Ana Nery, eram consideradas enfermeiras padrão. Ana Nery foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Prestou serviços voluntários nos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá, durante a Guerra do Paraguai. Ana Nery, ela nasceu, né? A gente já falou que ela nasceu na Bahia, né? E ela costumou ter a casa com responsabilidade. Ela ficou viúva, a gente já falou, né? Por volta dos 29, 30 anos. Seu marido morre, né? A bordo de um veleiro, né? 3 de maio, no Maranhão. E ela criou sozinha seus 3 filhos, né? Os 2 primeiros tornaram-se médico e o outro tornou-se militar. Em 1865, o Brasil integrou a Tríplice Aliança, que lutou na Guerra do Paraguai. Os filhos de Ana Nery foram convocados, como a gente já falou lá atrás, para lutar na batalha, né? Então, ela se sensibilizou com essa separação e resolveu ir junto, né? E seu pedido foi aceito, né? Então, ela partiu de Salvador em direção a Rio Grande do Sul, aonde aprendeu noções de enfermagem com as Irmãs de Caridade, de São Vicente de Paula. Com 51 anos, foi incorporada ao 10º Batalhão de Voluntários e, durante toda a guerra, ela prestou serviço aos hospitais militares de Assunção, Corrientes e Humaitá. Tornou-se a primeira enfermeira mulher do país, aqui do Brasil, tá, gente? Apesar, a Europa foi Florence, foi a primeira mulher. Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais, excesso de doentes, Ana Nery chamou atenção por sua dedicação ao trabalho, como enfermeira e por todos os hospitais por onde passou. Ana montou uma enfermaria modelo em Assunção, no modelo Flores, né? Sitiada pelo Exército Brasileiro, no final da Guerra de 1870. Ana voltou ao Brasil com 3 órfãos de guerra. Foi homenageada com uma medalha de campanha, a medalha humanitária de primeira classe. Dom Pedro II, por decreto, lhe concedeu uma pensão vitalícia, né? Por todo esse empenho dela na guerra, de cuidar dos feridos. Ana Nery, ela faleceu dia 20 de maio de 1880. Carlos Chagas batizou com o nome de Ana Nery a primeira escola oficial brasileira de enfermagem em 1926. O Dia de Enfermeiro é comemorado no dia 20 de maio, porque é o dia que a Ana Nery faleceu, em homenagem a ela. Agora, cabe a nós continuarmos esse trabalho de progressão na nossa profissão, ampliando os horizontes, estudando cada vez mais e seguindo os princípios da ética profissional. Afinal, somos gente que cuida de gente, né? Nós estamos estudando aqui, nós somos gente que vamos cuidar de gente e que vamos precisar de gente para cuidar da gente quando nós precisarmos. Então, por isso que nós temos que ter um atendimento humanizado, né? Porque somos gente que cuida de gente. A pedra símbolo da enfermagem é a esmeralda, né? Isso eu vou dizer só para vocês saberem, né? Que a cor que representa a enfermagem é a esmeralda, né? E o símbolo é a lâmpada.
enfermagem, gente que cuida de gente. Pessoal, obrigado, quero agradecer a vocês. Tá? Essa é a nossa primeira videoaula. Aguardo vocês quarta-feira na nossa live para a gente poder estudar, tirar dúvidas, tá? Sobre essa live. Eu colocarei um questionário para vocês poderem estar respondendo, para estar interagindo mais na live sobre essa aula, ok? Quero agradecer a todos a participação, tá? E até quarta-feira. Obrigada, uma ótima semana a todos.